Pessoal, bom dia. E nessa aula a gente vai continuar estudando distâncias, né? E ângulos entre retas, planos e pontos, né, entre si. Primeira coisa que a gente vai ver nessa aula é como calcular o ângulo entre uma reta e um plano. Bom, a gente já consegue, né? A gente já sabe calcular ângulos entre vetores a partir daquela fórmula, cosseno θ é igual ao produto escalar entre os dois vetores dividido pela norma dos dois vetores, né? Mas olha só, um plano tem uma normal n, né? Que é ortogonal a este plano. Dado um vetor v, né? Esse vetor, esse cara daqui é o vetor v, né? Quando a gente quer calcular a distância, perdão, o ângulo entre o vetor v e o plano é o ângulo θ, né? Não o ângulo alfa. Esse ângulo alfa é o ângulo entre o vetor e a normal ao plano. Então, dado o vetor normal ao plano e dado um vetor cujo ângulo do vetor, né, entre o vetor e o plano a gente quer calcular, a gente tem que calcular o ângulo suplementar, né? Então, calcular o ângulo entre uma reta e o plano é exatamente o ângulo complementar. Suplementar não, suplementar é 180 graus, complementar é 90 graus. Entre, né, o ângulo complementar ao ângulo agudo entre o vetor diretor e o vetor normal a esse plano, né? Portanto, como a gente consegue calcular o cosseno do ângulo entre o vetor dado e o vetor normal ao plano, né, o cosseno é justamente essa expressão do cosseno. Só que o cosseno alfa, né, é o seno de 90 graus menos alfa. Tá? É o seno de 90 graus menos alfa. Só que o seno de 90 graus menos alfa é justamente o seno de θ, que é o ângulo que a gente quer calcular, que é o ângulo entre o plano e o vetor dado. Tá? Então, dessa vez, o cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa é definido como a norma, né, perdão, como o produto escalar entre o vetor e o vetor normal, dividido pela norma entre os dois vetores. Só que o cosseno de alfa é igual a seno de θ. O alfa é o ângulo entre os dois vetores e o θ é o ângulo entre o vetor e o plano, né? Então, dessa forma, a gente calcula ângulo entre uma reta e um plano. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Da gente determinar o ângulo entre a reta dada por x, um ponto arbitrário da reta, é um ponto inicial, né? É igual ao ponto inicial de coordenadas 6, 7 e 0, mais um vetor diretor, que aqui a gente chama de u, que tem coordenadas 1, 1 e 0, e o parâmetro t. Essa é a equação da reta. E o plano de equação vetorial ponto inicial, 8 menos 4 e 2, mais um vetor diretor v de coordenadas menos 1, 0 e 2, né, multiplicando o parâmetro t, mais um vetor w de coordenadas 1, menos 2 e 0, multiplicando o parâmetro s. Né? Então, se a gente tem a equação vetorial do plano, temos os dois vetores diretores e o vetor normal a esse plano é justamente o produto vetorial entre os dois vetores, né? Pois está na direção, já que v e w são vetores diretores do plano, eles habitam o plano. Segue-se que o vetor normal, que é ortogonal ao plano, é dado pelo produto vetorial entre os vetores diretores do plano, que é ortogonal a ambos os vetores. Portanto, o produto vetorial, a gente coloca o v, né, na segunda linha, o w na terceira linha e utiliza a expansão de Laplace. Né? Aqui na coordenada
x, né? Na direção y vai dar 0 menos menos 4, que é 4. Na direção j vai dar 2 menos 0, que é 2. Na direção k vai dar 2 menos 0, que é 2. Então o vetor normal ele é dado por 4i mais 2j mais 2k, ou se vocês ainda preferirem, ele tem essas coordenadas, 4, 2 e 2, né? Se vocês preferirem a notação. Portanto, o ângulo entre a reta e o plano é dado por seno θ, né? É o produto escalar entre o vetor diretor da reta, que é U, né? Que tem coordenadas 1, 1 e 0, produto escalar com a normal ao plano, de coordenadas 4, 2 e 2. Então, o produto escalar vai dar 1 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 0 vezes 2, que é igual a 6. Tá? Agora, a norma desse primeiro vetor é raiz de 2, a norma desse segundo vetor é raiz de 24. Então, vai dar 6 sobre raiz de 2 sobre raiz de 24, e racionalizando, a gente tem raiz de 3 sobre 2. O seno de θ é raiz de 3 sobre 2, então θ é igual a π sobre 3, porque a gente sempre escolhe o ângulo menor que 90 graus. Né? Não o ângulo suplementar, mas o θ, que é justamente o menor ângulo entre o vetor dado e o plano. Então, dessa maneira, a gente pode calcular o ângulo entre um vetor dado e um plano. Né? E o ângulo entre uma reta e um plano, em particular. Pois o ângulo entre a reta e o plano é justamente o ângulo entre o vetor diretor da reta e o plano, da maneira que a gente acabou de calcular como exemplo. Outro exemplo. Determine a equação geral do plano. O plano, a gente sabe que passa pelo ponto 1, 2 e 1, e a gente sabe também que, pelo enunciado, que o plano é perpendicular à reta de coordenadas, de equação vetorial. Ponto geral da reta é igual a 1, 0, 0, que é o ponto inicial, mais o vetor diretor 1, 3 e menos 1, t. Né? Pensem só no seguinte, se vocês têm uma reta, um plano que é perpendicular a uma reta, né? Então a reta atravessa o plano transversalmente num ângulo e faz um ângulo com o plano de 90 graus. Significa que o vetor normal ao plano é o vetor diretor da reta. Né? Então esse é o vetor normal ao plano. Se o vetor normal ao plano tem coordenadas 1, 3 e menos 1, significa que a equação geral do plano, né, é x mais 3y menos z é igual a d. Como ponto, né, no enunciado do exercício disse que o ponto 1, 2 e 1 pertence ao plano. Se ele pertence ao plano, ele satisfaz a equação do plano. Então é só substituir o ponto 1, 2 e 1 nessa equação. X, né, mais 3 vezes a coordenada y menos a coordenada z é igual a d. Tá? Então vai dar 1 mais 6 menos 1, que é igual a 6. Portanto, a equação geral do plano, que é perpendicular a essa reta e passa pelo ponto 1, 2 e 1, é x mais 3y menos z é igual a 6. Agora, o ângulo entre dois planos, π1 e π2, é definido como sendo o ângulo agudo entre os vetores normais n1 e n2 do plano. Tá? Vocês têm aqui dois planos, um plano π1 com normal 1, n1, o plano π2 com normal 2, e o ângulo entre os planos, portanto, é o ângulo entre os vetores diretores. E isso é calculado através da nossa velha e boa expressão cosseno θ é igual a n1 vezes n2 dividido pela norma dos dois vetores. Né? Agora, uma
observação aqui que a gente já tem naquela fórmula de ângulo entre plano e reta, aqui a gente também tem um valor absoluto desse produto escalar, né? Por quê? Porque na razão disso, né, é exatamente porque se a gente tomar valores negativos, né, o cosseno de um ângulo, quando ele é negativo, ele geralmente corresponde a ângulos maiores que 90 graus. Né? E aqui a gente quer definir o ângulo agudo, né, não o ângulo suplementar. Portanto, né, essa é a expressão do ângulo entre dois planos. É exatamente o ângulo entre as normais e isso vocês já sabem calcular. Agora, dois planos π1 e π2 com vetores normais n1 e n2 são ditos serem ortogonais se o ângulo entre eles for π sobre 2. Ou seja, dois planos são ortogonais se e somente se as normais entre eles, né, as normais de ambos os planos, né, de cada um dos planos, for ortogonal. Então é assim que a gente calcula ângulo entre dois planos. Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, para ver como que faz a conta. Exemplo, determine a equação do plano π que contém o ponto A de coordenadas 1, 0 e 1 e o plano é perpendicular tanto ao plano π1, cuja equação geral é 2x mais y mais z igual a 2, quanto ao plano π2, que tem coordenadas menos x mais z é igual a 7. Tá? Agora, o vetor, como ele é perpendicular a ambos os planos, então o vetor normal ao plano que a gente quer derivar a equação, ele vai ser ortogonal a ambos as normais, né, as normais de ambos os planos. Ou seja, a normal desse plano aqui é 2, 1 e 1, está escrito aqui. A normal a esse plano, como a gente sabe a equação geral, é menos 1, 0 e 1. Né? Então, a normal ao plano π que a gente quer derivar a equação é dado pelo produto vetorial entre esses dois vetores normais. Então, normal 1 de coordenadas 2, 1 e 1, a normal 2 de coordenadas menos 1, 0 e 1. E fazendo a expansão de Laplace, na direção I vai dar 1, menos 0. Na direção J vai dar menos 1, menos 2, que é menos 3. E na direção K vai dar 0 mais 1. Tá? Então o vetor normal ele é dado por I menos 3J mais K, ou se vocês preferirem essa notação de coordenadas cartesianas, né, o vetor N vai ter coordenadas 1, menos 3 e 1. Se ele tem essa normal, implica que a parte esquerda da equação geral é dada pelos coeficientes da normal, ou seja, x menos 3y mais z é igual a d. Como o ponto A de coordenadas 1, 0 e 1 pertence ao plano, ele satisfaz a equação do plano. Então é só substituir o ponto nessa equação. Tá? E a gente fazendo as contas, o d vai ser igual a 2, portanto a equação geral do plano é x menos 3y mais z é igual a 2. Tá? Calcule o ângulo entre os planos π1, cuja equação geral é dada por 3x menos y mais z igual a 2, e π2, cuja equação geral é dada por x menos y é igual a 6. Bom, dada a equação geral, os vetores normais aos planos são dados justamente pelos coeficientes do x, y e z. Então a normal 1 tem coordenadas 3, menos 1 e 1. A normal 2 tem coordenadas 1, menos 1 e 0. Né? Basta então calcular o ângulo através dessa fórmula do cosseno do ângulo. Né? Então, o produto escalar entre a normal 1 e a normal 2 vai dar 3 mais 1 mais 0, que é 4.
Agora, a norma aqui vai dar 9 mais 1 quadrado, que é 11, e a norma do segundo vetor vai dar 2, raiz de 2, né? Aqui vai dar raiz de 11 e aqui é a raiz de 2. E racionalizando, a gente tem o cosseno θ dessa maneira. Então, o ângulo é o arco cujo cosseno é isso daqui, tá? Então, nesse curso, a gente não precisa usar calculadora, pode deixar assim, o θ, o ângulo, é o arco cujo cosseno é 2 raiz de 22 sobre 11, tá bom? Distância, a gente vai aprender a calcular a distância entre o ponto e uma reta, né? Olha só, para calcular a distância entre um ângulo e uma reta, um ponto P e uma reta R, a distância é justamente a altura, né, de um triângulo formado pelo ponto, cuja distância reta a gente quer calcular, e dois pontos A e B da reta. Tá? Então, o protocolo para calcular a distância é justamente achar a altura desse triângulo. Agora, um triângulo ABP, né, cujo lado AB pertence à reta R, a gente sabe calcular a área. Né? A área desse triângulo ABP é justamente metade do produto vetorial entre vetores formados pelos lados, né, por dois lados do triângulo. Quaisquer dois lados. Dos três, vocês têm três opções. Tá? Essa é a nossa opção, AP vezes AB. Quaisquer dois dentre os três lados que vocês escolherem vai dar a mesma área. Tá? Então, para seguir a notação das aulas passadas, a área é metade do produto vetorial entre os vetores AP e AB. Tá? Só que, por outro lado, nesse triângulo ABP, a área do triângulo é base, que é AB, né, a norma do vetor AB, vezes a altura, dividido por 2, né, que é a área do triângulo. Como a área é dada por metade do produto vetorial entre AP e AB, e a área também é dada por metade do produto entre o lado AB, né, o vetor AB e a altura, a gente pode igualar as duas equações e isolar a altura. A altura é justamente a distância do ponto até a reta R. Né? Então, isolando dessa equação, a distância de um ponto até a reta é dada por essa expressão. O produto vetorial entre AP e AB dividido pela norma de AB. Tá? E essa expressão vale para quaisquer pontos entre a reta. Então, o protocolo para achar a distância de um ponto até a reta é encontrar dois pontos entre da reta, calcular a área do triângulo, né? E utilizar essa expressão aqui, tá bom? Então vamos fazer um exemplo para ver como que isso funciona. Calcule a distância do ponto P de coordenadas 1, 0 e 2 à reta que tem expressão um ponto arbitrário da reta é um ponto inicial, 1, 0 e 1, mais o vetor diretor, que tem coordenadas 2, 0 e 1, multiplicando o parâmetro t. Tá? Então vamos determinar a primeira coisa, né, do nosso protocolo. Determinar dois pontos da reta. Eu escolhi aqui t igual a 0, né? Fazendo t igual a 0 aqui, vai dar justamente esse ponto inicial. 1, 0 e 1, o ponto A. Agora, para t igual a 1, fazendo t igual a 1 aqui, vai dar 1 mais 3, 1 mais 2, que é igual a 3, 0 mais 0, que é igual a 0, 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o ponto B tem coordenadas 3, 0 e 2. A gente tem, então, o ponto 1, 0, 2, o ponto A da reta e o ponto B da reta. Acabou. Agora, a gente só precisa calcular as coordenadas do vetor AP e AB. O AP, pela notação de Grassmann, é igual a P menos A. O P ele foi dado coordenadas 1, 0 e 2, menos o ponto A, de coordenadas 1, 0 e 1. Né? Subtraindo o ponto A do ponto P, vai dar 0, 0 e 1.
essas são as coordenadas do vetor AP. Note que isso daqui é justamente a direção K, né? A direção no eixo Z. Agora, o vetor AB, pela notação de Grassmann, é dado por B menos A, que é igual a 3, 0, 2, menos 1, 0 e 1. E o vetor AB, portanto, terá coordenadas 2, 0 e 1. Tá? Agora, o produto vetorial entre esses vetores, aqui está o vetor AP, embaixo está o vetor AB, né? E pela expansão de Laplace, vai dar na direção I 0, na direção J vai dar 2, menos 0, que é 2, na direção K vai dar 0. Então o produto vetorial entre o vetor AP e AB é exatamente o 2J, ou se vocês preferirem utilizar essa notação de coordenadas cartesianas, vai ser o vetor de coordenadas 0, 2 e 0. Né? Então, calculando a norma desse vetor, que é o numerador, vai dar 2. O vetor AB, ele tem coordenadas 2, 0 e 1. Calculando a norma, né, a raiz quadrada das componentes das coordenadas ao quadrado, da soma das coordenadas ao quadrado, que é a raiz de 5. Então, racionalizando, a distância do ponto até a reta vai ser 2 raiz de 5 sobre 5. Tá? Vou deixar um exercício para vocês fazerem, né, que é justamente um exercício recíproco, que a gente quer determinar um parâmetro, né, um escalar A real, tal que o ponto P de coordenadas A, 1 e 0, né, a distância do ponto P à reta R, de coordenadas ponto inicial 1, 2 e 0, mais um vetor diretor 1, 1, 1 e T, né, T o parâmetro. Então, dado o ponto P e a reta R, a gente sabe que a distância é 5. Tá? Então, calcule A, tal que a distância do ponto à reta é igual a 5. Então, façam esse exercício. Outro exercício. Tá? Na verdade, pessoal, esse é um conteúdo realmente muito importante, porque nos dá a possibilidade de calcular também a distância entre duas retas paralelas, né, e disjuntas. Então a distância, aqui ó, essa vai ser a distância ortogonal, claro, né, entre uma reta e outra. Tá? Então essa daqui é a distância entre a reta R e a reta S. Tá? Esse segmento é ortogonal a ambas as retas. Agora, então, uma reta é dada por essa equação paramétrica, a reta S é dada também pela equação paramétrica, também tanto faz a forma que seja dada a equação da reta, né? Você sabe trabalhar com as 4. Então, como que a gente calcula a distância entre duas retas? Observando o seguinte, qualquer ponto dessa reta, como elas são paralelas, a distância do ponto da reta R, de um ponto qualquer, a reta R, vamos chamar esse ponto de P. Tá? Vamos chamar esse ponto aqui de P. E vamos tomar um outro pessoal, só um momento. E vamos tomar, né, um ponto P nessa reta. Por exemplo, vamos fazer t igual a 0 na reta R. Quando a gente faz t igual a 0 aqui, vai dar um ponto P de coordenadas 1, menos 1 e 3. Tá? Então, de novo aqui, a nossa linha, que é ortogonal. E esse cara daqui, o ponto P. Tá? Então, escolhemos já um ponto P.
pode ser qualquer ponto, porque como essas retas são paralelas, todos os pontos da reta R distam o mesmo da reta S, tá? Então, olhem só, calculando então a distância entre o ponto P e a reta S, que isso a gente já sabe calcular, porque a gente já aprendeu anteriormente nessa mesma aula, calcular a distância do ponto P à reta S é justamente calcular a distância entre as duas retas, pois todos os pontos da reta R são equidistantes à reta S. Ou seja, eles possuem a mesma distância, né? Então, o nosso exercício resume a calcular a distância do ponto P, que a gente achou um ponto qualquer da reta, à reta S. Então, como que a gente faz isso? Através do nosso protocolo. Determina dois pontos da reta S. Para t igual a zero, o A, olha, para t igual a zero, o ponto A vai ter coordenadas 4, menos 3 e 0. Tá aqui. Tá? Para t igual a 1, vai ser 2 mais 4, 6, 1 menos 3, menos 2 e menos 1. Tá? Tá aqui. Dois pontos da reta. Agora, calculando o vetor AP, P menos A, pela notação de Grassmann, coordenadas do ponto P, coordenadas do ponto A. Então, o vetor AP terá coordenadas menos 3, 2 e 3. O vetor AB, pela notação de Grassmann, é B menos A, né? Escrevendo aqui explicitamente as coordenadas do ponto B e subtraindo o ponto A, vai dar as coordenadas, vai dar o vetor AB de coordenadas 2, 1 e menos 1. O próximo passo é calcular o produto vetorial entre AP e AB. Colocando aqui o vetor AP e dispondo aqui embaixo o vetor AB, expandindo por Laplace, o primeiro componente aqui vai dar menos 2 menos 3, que é menos 5. A segunda componente vai dar 6 menos 3, que é 3. E a terceira componente vai dar menos 3 menos 4, que é menos 7. Tá? Então esse é o produto vetorial entre AP e AB. A distância de um ponto à reta R, na verdade, aqui, pessoal, aqui é a reta S. Tá? Aqui é justamente a reta S. Ponto P a reta S, que a gente está calculando, né, é a norma desse produto vetorial. Quando a gente calcula a norma desse produto, vai dar raiz de 83. E a norma do vetor AB vai dar raiz de 6. Tá? E racionalizando, vai dar raiz de 6, raiz de 83 sobre 6. Não precisamos usar a calculadora, mas só para vocês terem uma noção de quanto que essa distância é 3,71, 93 aproximadamente, né? Porque a gente está desprezando aqui outras casas decimais subsequentes, unidades. Tá? Então essa é a distância entre o ponto e um ponto da reta R e a reta S, e como todos os pontos da reta R são equidistantes à reta S, né? Ou seja, o nosso exercício mandava a gente calcular a distância entre essas retas paralelas, né? Como a gente calculou a distância de um ponto da reta até S, e como elas são paralelas, então a gente calculou a distância entre as duas retas paralelas. Tá bom? Então, façam os exercícios. A aula que vem é a nossa antepenúltima aula. A gente vai derivar e estudar distância entre um ponto e o plano e distância entre retas. Tá? E depois vamos começar a ver círculos e esferas. Tá? Bons estudos para vocês.